Olá, pessoal. Imagino que eu deva estar ao vivo, mas eu vou esperar as pessoas entrarem aqui para me dizer se está tudo ok, tá? Se eu estou ao vivo, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Ah lá, acho que eu tô ao vivo. Deixa eu ver se o refletor não tá batendo no meu óculos aqui, porque às vezes bate aí, vocês não conseguem enxergar direito, na verdade. Oi, Leandra. Leandra já entrou aí, tudo bem? Você poderia me dizer, caso você esteja me ouvindo já, você poderia me dizer se o som está bom, se a imagem está boa, a luz? Assim me ajuda a regular aqui os aparelhos para que a gente possa ter uma live bacana. Eu geralmente entro um pouquinho antes aqui, justamente para conferir se está tudo ok, tá? E aí vou esperar o pessoal entrar para a gente começar a live como sempre. Antes de mais nada, enquanto eu espero as pessoas entrarem, eu gostaria de me desculpar pelo mês passado. Eu tenho um compromisso assumido com o Portal Japão aqui, com a Elisa Nakakuso, que abre esse espaço para que eu possa falar com a comunidade brasileira no Japão e passar um pouco da cultura japonesa e também das minhas experiências de vivência aqui, na verdade. E aí, no mês passado, houve um problema técnico aqui com, enfim, técnico, vocês podem imaginar, são muitos, né, que podem acontecer. Eu estava preparado para fazer a live e infelizmente não foi possível, né, entrar ao vivo para fazer a live do mês passado. Então, gostaria de me desculpar aqui com vocês, né, pessoalmente. Para as pessoas que acompanham o Portal Japão, estavam esperando pela live do Fale Japonês, né? Aliás, a minha live de Takahashi do Fale Japonês no mês passado. Sendo assim, a live de hoje eu vou tratar do assunto que eu havia programado para falar com vocês no mês passado, que era sobre a importância de aprender o idioma japonês, tá legal? Muito obrigado, Leandra. A Leandra tá falando que tá tudo bem. Ótimo. Bom, como eu entrei um pouco mais cedo, imagino que as pessoas ainda, né, nem são ainda 9 horas, que é o horário da live, mas eu acho ótimo, porque assim dá para eu regular tudo aqui e também me desculpar, na verdade, devidamente com as pessoas que estavam esperando, né, ansiosas aí pela live aqui no Portal Japão. Tá legal? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Elisa Nakakuso, que confia no meu trabalho, que é a idealizadora do Portal Japão, para levar informações sobre o Japão, sobre a cultura japonesa para o mundo, na verdade, não somente para quem vive aqui no Japão, e pela confiança, na verdade, de ter aberto esse espaço para que eu pudesse me expressar, para que eu pudesse levar um pouquinho de conhecimento, que eu pudesse levar um pouquinho sobre a cultura do povo japonês, não é mesmo? Não somente do Japão, os hábitos desse povo, não é? Que para quem não mora no Japão, às vezes não tem, não conseguem mensurar, não é mesmo? O quão profundo é determinados assuntos e até mesmo para quem mora aqui no Japão e às vezes não pela falta do conhecimento do idioma podem também ter várias dúvidas, não é mesmo, sobre a questão cultural, sobre a questão histórica, enfim, o que obviamente reflete muito no hábito deste povo, não é mesmo? Então, assim, este canal aqui, que a Elisa me dispõe para que eu possa me expressar, é muito bacana, é muito legal, como vocês podem ver. Hoje eu não estou com a lousa postos, né? Se você está pensando que está vendo uma live do Fale Japonês, não, não está. É uma live do Jin Takahashi no Portal Japão, né? A lousa já até coloquei de lado, que é porque aqui é o momento da gente bater um papo e falar sobre outros assuntos, né? Que não estão diretamente relacionados ao aprendizado do idioma, que é o que eu faço com o meu projeto Fale Japonês. Na verdade, para vocês que não acompanham ainda, eu tenho o Fale Japonês, que é onde eu dou aulas do idioma japonês para vocês. Tem o Instagram, tem o Telegram, tem o Facebook, tem o YouTube, enfim, tanta coisa, não é mesmo? Espero que vocês possam acompanhar o meu trabalho por lá também. Tá legal? Eu não vou conseguir acompanhar as mensagens,
pela tela do meu computador, por conta de que o programa que eu estou utilizando, ele não me dá esta possibilidade de acompanhar as mensagens, tá? Então vou acompanhar pelo meu iPad aqui do lado, só para vocês saberem que eu estarei desviando o meu olhar para a tela do meu iPad, tá? Oi, Carmen, muito boa noite. Cláudia Nishimori também está aí com a gente. Júlio, oi, Júlio, tudo bem, moço? A Joyce, minha aluna, oi, Joyce. A Joyce já sabe qual é a importância, não é mesmo, de aprender o idioma japonês, de estar preparada para o mercado de trabalho. Por isso, ela está fazendo curso comigo no Fale Japonês, um curso fechado que eu tenho, não é mesmo? Eu acredito que deva estar. Sim, já deu horário, não é mesmo? Eu queria que a Elisa, acho que a Elisa Nakakuso, que é a idealizadora do portal, vai entrar aí com a gente hoje. Mas enfim, de qualquer maneira, como vocês sabem, eu não gosto muito de perder tempo. Esta live vai ficar gravada aqui, não é? Então muitas outras pessoas verão essa live em outro momento. Sendo assim, eu gostaria de já, não é mesmo? Começar a passar para vocês as minhas ideias, as minhas percepções e aquilo que eu acredito que seja necessário ser dito para a comunidade brasileira em relação ao aprendizado do idioma japonês, uma vez que eu sou professor deste idioma. Na verdade, é fascinante. Aqui, acabei de mencionar que eu tenho Fale Japonês, que é um canal onde eu ensino a língua japonesa, não é mesmo? Para a comunidade brasileira, não somente a comunidade que vive no Japão, mas também que vive no mundo, não é mesmo? Então, uh, gostaria, obviamente, de passar para vocês algumas coisas que eu acho importante em relação ao aprendizado, tá? Para vocês que estão aí, se vocês tiverem alguma pergunta específica para fazer para mim, fique à vontade. Enquanto eu estiver rolando aqui a live, eu terei um enorme prazer de poder responder, tá ok? Mesmo se você estiver vendo essa live em um outro momento, deixa aqui a sua pergunta, que assim que for possível, eu prometo que eu vou responder para você, tá bom? Boa noite, Neuza. Konbanwa. A Joyce, eu já estou ciente, mas não custa lembrar. É verdade, né, Joyce? Mas enfim. Bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de falar sobre a pandemia, sobre a crise, sobre o coronavírus. Na verdade, isso vocês já têm essa informação assim, né, uma enxurrada de informação em todas as mídias internacionais, as mídias brasileiras, as mídias japonesas, é o tempo todo falando sobre isso, não é mesmo? Mas, obviamente, é muito essencial que a gente tenha esta consciência, não é mesmo? Que toda crise ela gera uma mudança de comportamento nas pessoas. Neste caso, nós estamos passando por uma pandemia mundial, onde a crise ela afeta o mercado do mundo inteiro, não é mesmo? Mas vamos nos concentrar em falar sobre o Japão, ok? Eu não sei se vocês sabem, mas eu moro no Japão há quase 30 anos. Este ano faz 30 anos. Eu digo quase 30 anos, é praticamente 30 anos, tá? Daqui em setembro, né? Em setembro deste ano, daqui 2 meses praticamente, já farão 30 anos que eu moro aqui no Japão. E eu vivi muita coisa neste país. Muita coisa mesmo neste país. E uma das coisas que eu vivi aqui foi a crise de 2005, que fez com que muitos, mas muitos brasileiros retornassem ao Brasil, né, por falta de emprego, não é mesmo? O Japão passou por um momento muito difícil com a crise imobiliária aqui, na verdade, em 2005, e o governo ajudou muitas pessoas a regressarem para o Brasil com a condição de que não voltassem ao Japão por pelo menos um período de 5 anos. Depois houve bastante dificuldade, até mesmo para as pessoas que queriam retornar e que receberam ajuda do governo para retornar ao Brasil nesta época, tiveram dificuldade de conseguir novamente o visto de entrada no país para o trabalho.
não é mesmo? Para quem vive aqui há muito tempo sabe disso, viveu isso comigo. Para quem não sabe, por exemplo, em 2011, não foi? Quando houve. Foi 2011? Perdão, talvez eu esteja errado, mas não me lembro. Quando houve o atentado terrorista nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, alguém pode me dizer que ano foi isso? Vamos ver. Estou vendo aqui quando foi, tá? Pra gente falar direitinho. 2011. Tava certo, né? 11 de setembro, não, 2001. 2001? Sim, não foi 2011, né? Foi dia 11 de setembro de 2001. Exato, Joyce. Obrigado, Neuza. Eu também confundo porque o dia foi dia 11, não é mesmo? E aí a gente acaba achando que foi em 2011, mas obviamente me soou estranho uma vez que estamos em 2020. 2011 seria 9 anos atrás, e 9 anos atrás não poderia ser, porque eu já estava vivendo em Hamamatsu. Então foi no dia 11 de setembro de 2001. Muito bem. Quando houve o atentado das Torres Gêmeas, o atentado terrorista em 2001, eu vivia na província de Gunma e, coincidentemente, eu fazia um trabalho de freelancer para a IPC-TV, uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Estou falando aqui, né, pela primeira vez. Eu fazia um trabalho de freelancer para a IPC-TV como repórter de campo. E eu fazia matérias, né, na região de Guma, província onde eu morava, para o jornal da IPC-TV na época. Para vocês terem uma ideia, que eu já fiz muita coisa, não é mesmo? Isso acredito que seja novidade para muita gente, né? Eu nunca comentei isso, mas uma vez que nós estamos falando de crises e tudo mais. E nesta época, eu me lembro que eu cheguei a fazer algumas entrevistas dentro de mesquitas muçulmanas na região com os muçulmanos, não é mesmo? E seus mentores, digamos assim, né? Dentro de mesquitas, uma vez que eu falava inglês, japonês e português e tudo mais, eu consegui o acesso a essas pessoas para falar justamente de que era errôneo, não é mesmo? A gente ter medo ou preconceito das pessoas muçulmanas somente pelo fato de que o atentado terrorista tinha sido, né, pela Al-Qaeda, não é mesmo? E aí é, eu consegui fazer muitas matérias interessantes para a IPC-TV nessa época e também sobre a crise, não é mesmo? Pegando depoimentos, inclusive desses muçulmanos, em relação ao que eles achavam em relação ao atentado. Então foram coisas bem interessantes que eu vivi nessa época, quando eu fazia as matérias para a IPC-TV. E, obviamente, nessa época a gente falava muito também da questão da crise que ocasionou com tudo isso e afetou o Japão. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma história, uma vasta, né, experiência aqui, em vários sentidos, e eu vivi muita coisa. E todas as vezes em que o Japão passou por crises, eu sempre percebi que a população, digamos assim, a comunidade brasileira sofria muito. E a comunidade brasileira, ela sofre uma ansiedade muito grande, porque nós sabemos que é muito difícil viver aqui neste país sem um emprego, na verdade. Então, a partir do momento que você está desempregado, as contas não param de chegar. E a comunidade brasileira, de forma geral, ela se acostumou, digamos assim, com uma qualidade de vida, ou com um estilo de vida, vamos chamar dessa forma, tá? Com um estilo de vida muito confortável, uma vez que você tem
um poder aquisitivo, você começa a comprar um carro melhor, um computador melhor, um telefone melhor, na verdade, uma roupa melhor, e assim sucessivamente. E, obviamente, você começa a adquirir dívidas, né, e contas que chegarão para você todos os meses. A partir do momento que o país entra em crise e você é uma mão de obra, digamos que descartável, não é mesmo? Você será a pessoa descartada do mercado de trabalho. Isso acontece, obviamente, todas as vezes que o país ele passa por uma crise financeira. E a comunidade brasileira, eu percebo que tem essa deficiência, por assim dizer, né? A deficiência linguística, vamos falar dessa forma. Tem uma capacidade gigantesca de trabalhar, no entanto, é por isso que a comunidade brasileira permanece no Japão, não é mesmo? Desde a época dos Dekasegi, que é a minha época em que eu vim para cá no começo dessa era Dekasegi. Permanecemos aqui por muito tempo já e fincamos raiz neste país, né? E poderíamos até mesmo ser considerados já imigrantes, não é mesmo? E não simplesmente Dekasegi. Para quem não sabe, a palavra Dekasegi ela significa pessoas que saem da sua terra natal, né, para trabalhar em uma outra região, a fim de lograr, a fim de fazer dinheiro. Isso é a palavra Dekasegi. Inclusive, ela é um substantivo que provém do verbo decasego. Aliás, cacego, né? Perdão. Cacego, que é lograr dinheiro. Então, quando você utiliza deste vocabulário de Kasegi, você não se refere somente ao povo brasileiro, e sim de qualquer outra pessoa, inclusive brasileiros, japoneses, por exemplo, que vivem no interior do Japão e vão trabalhar em metrópoles, na verdade, em busca de uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Quem vem de Okinawa para trabalhar em Tóquio, por exemplo, obviamente, ele passará por todas as dificuldades que qualquer outro decassegue passaria para se adaptar àquele meio. A única diferença é que ele domina o idioma, por mais que ele tenha um dialeto diferente, digamos assim, que é falado em Okinawa, não é mesmo? Mas o que acontece com a população brasileira em relação a isso, a este posicionamento, na verdade, perante o mercado de trabalho? É essa deficiência da linguagem. Então, é, o povo brasileiro passa a ser, não é mesmo, a fatia do mercado que ela é dispensável. Dispensável. Quando não se precisa mais daquela mão de obra, não é mesmo? Porque sempre a prioridade será dos japoneses. Porque os japoneses, de forma geral, eles são contratados diretos da empresa, o Shain, na verdade, onde a empresa tem um contrato de trabalho com eles e, obviamente, dispensar o trabalho de um Shain, não é mesmo? Acarreta inúmeras despesas e obrigações da empresa, né? Com o pagamento de indenizações e tudo mais. No caso de uma mão de obra terceirizada, que é a mão de obra brasileira, é muito mais fácil porque essas obrigações ficam com a empreiteira. Então, não necessariamente você será mandado embora da empreiteira, mas você perderá o seu trabalho. E a empreiteira, cabe à empreiteira te recolocar novamente no mercado de trabalho. O problema é quando você não tem como, na verdade, a empreiteira não tem como te recolocar no mercado de trabalho. Hoje, a gente se vale, não é mesmo, do seguro-desemprego, que te dá aí uma folga durante um determinado período, de 3 meses ou de 6 meses, ou isso pode ser, na verdade, estendido por um período maior, dependendo do teu tempo de contribuição. Tudo isso varia de pessoa para pessoa. E o que acontece é que a gente consegue ter, né, um tempo hábil para se recolocar novamente no mercado de trabalho. Mas aí, quando a gente chega em uma crise como essa, neste momento, que é uma pandemia onde nós não temos, na verdade, é importante ressaltar isso, não temos nenhuma estimativa de quando isso será resolvido, na verdade. A gente não sabe
quando o Japão vai se reerguer, quando o mundo vai se recuperar do que aconteceu com o coronavírus. O que é importante a gente entender neste momento é que não haverá, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, não haverá uma mudança no próximo ano. E nem no próximo, e nem no próximo. Nada mais será como antes. Então não adianta você esperar que uma vacina que vai resolver, não é, a cura do coronavírus, ela vai resolver o problema financeiro mundial ou a crise financeira mundial. Não vai acontecer. É importante nós entendermos que nós precisamos nos readaptar à nossa nova realidade. Então, é importante entendermos que isso não é passageiro. As mudanças causadas pelo coronavírus no mundo, elas serão para sempre. Para sempre. Porque a característica de tudo mudou. A forma de venda, a forma de comércio, a forma de trabalhar, a forma de pensar, tudo mudou. Se você assistir a televisão japonesa, você verá que tudo mudou. Nós conseguimos, inclusive, assistir alguns programas de debates onde os convidados eles estão online. E ali eles estão online, na casa deles, sem ir para o estádio. Não, estágio. Não, estádio? Estádio de gravação, não é verdade? Então, assim, tudo mudou e provavelmente esta situação real de hoje, ela será a nossa realidade daqui para frente. Então é importante a gente entender que nós precisamos nos adaptar, porque não existe tudo voltará como antes. Quando isso tudo passar e as coisas voltarem como eram antigamente ou como eram no ano passado. Quando esse ano de 2020 terminar. O ano vai terminar como hoje vai terminar, como esta semana vai terminar, assim como este mês vai terminar, o ano também vai terminar e o mundo continuará lutando, na verdade, contra algo invisível e o mundo continuará se adaptando a essa nova realidade da vida, na verdade, de forma geral. Então é importante entendermos que nós precisamos mudar os nossos conceitos e a nossa forma de pensar e agir em relação a absolutamente tudo e não será diferente ao mercado de trabalho. Então não pense você que mesmo que tudo isso passe e descubra-se por um milagre a solução para que a gente não tenha mais que pensar ou se preocupar com o coronavírus, que você vai ter emprego, que tudo vai voltar como era antes. Nada voltará como era antes. E uma das coisas importantes de sabermos e pensarmos em relação a quem vive aqui no Japão é justamente isso. Vamos pensar da seguinte maneira. O Japão há muito tempo, inclusive no ano passado, eu assisti um documentário que falava justamente sobre a falta de mão de obra no Japão e o crescimento industrial. Tá? E que várias indústrias do Japão, de renome, estavam abrindo novas filiais em todo o Japão, em todas as províncias, em vários lugares no Japão, de norte a sul. Grandes empresas estavam abrindo novas fábricas de produção, porque o Japão estava em expansão. E havia uma falta de mão de obra gigantesca, a qual fez com que o governo repensasse, tá? Como é que se fala? O visto, né? A, a, a possibilidade, não é? De viabilizar o visto para pessoas aqui da Ásia, como Vietnã, Indonésia, Tailândia, não é mesmo? Nepal, justamente para trazer da China também, para trazer mão de obra para o mercado de trabalho no Japão, porque havia uma escassez de mão de obra. Então nós estávamos bem até que tudo mudou. E quando tudo mudou, o que aconteceu? Os aeroportos fecharam, na verdade,
E as pessoas da Ásia não puderam entrar no Japão para ocupar uma posição no mercado de trabalho, seja ele em uma indústria ou, por exemplo, na lavoura. Tá? Então, o que aconteceu com esses asiáticos? Com os vietnamitas, tailandeses, indonesianos, não é mesmo? Filipinos, chineses, todos que estavam se preparando para vir trabalhar no Japão. Eles não vieram. Mas eles não deixaram de estudar, porque eles já estavam se preparando para vir ao Japão, na verdade, e ocupar um espaço no mercado de trabalho. E um outro documentário que eu vi, na verdade, falando justamente sobre isso, depois do coronavírus e o fechamento dos aeroportos, né, que impediu a vinda desses Kenshusei, eu poderia dizer. Kenshusei são estagiários, né? Mas, na verdade, existe um nome distinto para isso, que a gente chama de Ginno Jishu. Jishu são treinamentos de trabalho. O Ginno é técnico, então é um treinamento técnico. O Ginno Jishu, ele é aplicado para as pessoas da Ásia que querem vir trabalhar no Japão. E, obviamente, aproveitar a oportunidade de ter uma vida melhor, uma vez que eles vivem, na verdade, em um sistema bastante diferente econômico do que o Japão. Então, para alguém que mora nas Filipinas, ou na Indonésia, ou na China, ou no Vietnã, trabalhar no Japão é um sonho, porque ele consegue manter uma família inteira e mudar a vida da sua família toda no seu país. Então, o que eles fazem? Eles investem tempo e tudo que eles têm de dinheiro para estudar. Exatamente, eles estudam o idioma japonês de uma forma que vocês não têm noção. Mesmo porque esse Ginno-jishu, ele tem algumas classificações. Tá? E as classificações, elas são exigidas por um sistema de treinamento técnico, que a gente chama de Ginno-jishu Seido. Tá? Este Seido, esse sistema, ele define qual é o nível que esta pessoa deve ter do Noryokushiken, que é a prova de Nihongo Noryokushiken, na verdade, capacidade da língua japonesa, do idioma japonês, para que ele possa ser colocado no mercado de trabalho. Por exemplo, para você ter uma ideia, para que um asiático trabalhe no mercado de trabalho como operário, apenas como operário, ele precisa ter o N4 do Noryokushiken, ok? Para ser operário. Então eu estava, por exemplo, né, assistindo esse documentário, e aí a lavoura no Japão, por conta de que as escolas ficaram fechadas e tudo mais, e que eles forneciam as verduras para a merenda escolar e tudo mais, tiveram que incinerar as suas verduras, jogar tudo fora porque apodreciam, e, enfim, porque não havia o consumo, e os especialistas pedindo para que o povo japonês tivesse consciência e comprasse os vegetais, a mercadoria produzida internamente pelos agropecuários japoneses, porque estava sendo muito difícil para eles, uma vez também que eles não conseguiam colher a sua plantação, por exemplo, porque justamente nesta época de colheita eles precisavam da mão de obra asiática, né? Que era da Filipinas, do Vietnã, da China, não é mesmo? E essa para ajudar, e os aeroportos estavam fechados. Então perderam-se, né, plantações e plantações, e a lavoura, né, e a Noka, que a gente fala, na verdade, que são os agropecuários aqui no Japão, as pessoas que trabalham com agricultura, eles tiveram um prejuízo gigantesco por conta disso, porque esses supostos, né, Ginodishu, né, que fazem, essas pessoas que fazem esse treinamento técnico, não puderam vir. E eles, para trabalhar na lavoura, preste atenção, para trabalhar na lavoura no Japão, de acordo com o sistema de treinamento técnico, tá, que é o Ginodishu Seido, eles precisam ter o N3. N3 para trabalhar na lavoura. Ok? Olha só, em um outro momento,
Em um outro documentário sobre Kaigo, todo mundo sabe, né, que vivendo aqui no Japão, o Japão ele tem muitas pessoas idosas. E essas pessoas idosas precisam de tratamento e de cuidados que nós chamamos de Kaigo, não é mesmo? Que é essa assistência, esse cuidado dado às pessoas idosas, e que há um déficit muito grande desta mão de obra, não é verdade? E aí, o que acontece? Para que um asiático venha trabalhar na área de Kaigo, por exemplo, se faz necessário ter o N2. N2 do Nihongo no Ryokushiken. Porque ele precisa conversar com os idosos, porque ele precisa preencher fichas, porque ele precisa dar o medicamento para esses idosos no horário certo. Então, existem exigências que são feitas para que esses asiáticos possam trabalhar no mercado de trabalho japonês. E eles estudam muito para isso, porque eles querem estar aqui e terem a oportunidade de trabalhar, né, e terem aí uma vida, digamos assim, mais decente em seu país. E, obviamente, isso não se aplica aos descendentes de japoneses que vieram do Brasil. Uma vez que você é descendente, você consegue o visto de trabalho e você trabalha aqui sem mesmo saber falar o idioma japonês. Até aí, tudo bem. Até aí está ótimo, na verdade. Você não precisa falar, você vai lá, teu tantocha é brasileiro, você entra numa fábrica onde tem um monte de brasileiro, onde seu líder é brasileiro, onde você só fala em português, onde você fica fechado dentro de uma comunidade, não é mesmo? Limitado a apenas aquilo onde você pode se comunicar em português, vivendo em um país que pode te dar inúmeras oportunidades de trabalho, se você falasse o idioma. Onde eu quero chegar com tudo isso? O brasileiro, de forma geral, me desculpem, talvez eu não estou generalizando, é importante deixar isso muito claro, porque eu conheço muita gente capacitada, que estuda, que trabalha, que estuda aqui, na verdade, mas tem muita gente que ficou muito acomodado, porque a vida ficou muito simples, muito fácil para o brasileiro aqui, porque em muitos lugares a gente tem os intérpretes, na verdade. É bem provável que em outros lugares, né, do Japão, dependendo do lugar no Japão, não tenha. Mas, de forma geral, o povo brasileiro ele formou comunidade em áreas industriais. Então, nessas áreas industriais, onde há uma grande concentração de brasileiros, como em Guma, eu morei 10 anos em Guma, tá? Eu já vivo, acredito eu, que uns 13 anos em Hamamatsu, que são dois polos da comunidade brasileira, não é mesmo? E a gente entende que tudo é muito facilitado, não é mesmo? Por exemplo, a cidade de Hamamatsu tem intérprete em todos os lugares. Em prefeitura, em hospital, em clínicas particulares, na verdade, e os brasileiros, de forma geral, eles estão acostumados com isso a ponto de achar que é uma obrigação do governo ter um intérprete para ele naquele estabelecimento, não é? Mas na verdade não é bem assim que funciona. O prefeito de Hamamatsu, na era de Kasegi, como era um lugar que estava em expansão e que tinha muitas empresas automobilísticas de montagem de carro e terceirizadas, não é verdade? Stalke, que a gente fala, que faz peças para Suzuki, para Yamaha, para e tal, sabia da mão de obra brasileira e também entendia que a cidade precisava crescer industrialmente dizendo. O que ele fez? Ele colocou intérprete em todos os lugares para que o povo brasileiro se sentisse confortável na cidade e se instalasse aqui para, para ajudar a cidade se levantar e crescer industrialmente dizendo. E foi o que aconteceu. O brasileiro ele conseguiu, na verdade, com a sua mão de obra, com a sua força de vontade, com seu espírito, né, de lutador, de batalhador, fazer com que esta cidade se reerguesse industrialmente dizendo. E assim construiu-se uma comunidade aqui em Hamamatsu, tá? O que aconteceu? O que aconteceu? Com isso, o brasileiro se tornou, ao meu ver, tá? Ao meu ver, surdo, mudo e analfabeto. Me desculpem, mas assim, eu sou o Jin Takahashi e eu gosto de ser muito claro naquilo que eu digo.
quem me conhece sabe que é este o meu pensamento e eu não iria ficar aqui com demagogia falando coisas, entendeu? Para vocês que não é o que eu acredito. Porque eu vejo isso. Porque eu trabalho como intérprete há muitos anos em escolas, acompanho em clínicas, em hospitais. Eu faço muita coisa nessa área e eu percebo isso. E eu acho motainai a palavra, na verdade, é um desperdício, porque existem muitas pessoas capacitadas e muito inteligentes na nossa comunidade que se é, como é que eu vou dizer? Que se coloca, não é mesmo, em uma posição de dependente quando ela poderia não ser. Porque se você não fala o idioma, você é mudo. Se alguém fala para você e você não entende, você é surdo. Se você não escreve, você não lê, ao menos o hiragana e o katakana que seja, você é um analfabeto. O que vai sobrar para você? Eu te pergunto. Eu quero que você que está assistindo essa live agora se pergunte, de verdade, se você fosse o dono de uma empresa, se você tivesse uma empresa para alavancar, na verdade, qual é o serviço que você daria para uma pessoa que não fala, que não ouve, não escreve e não lê, que não te entende, que não sabe se expressar para falar as coisas, que você fica na dúvida se aquilo que você disse ela entendeu ou não entendeu? Qual é o emprego que você daria para essa pessoa? Eu quero que você se pergunte, porque é isso que vai ser quando acontecer o seguinte: a gente espera que tudo melhore. Eu espero de verdade, no fundo da minha alma, porque eu já vi esse país passar por muita coisa, por muitas dificuldades. E eu vivo na comunidade brasileira e eu vejo o sofrimento de perto por não saberem o idioma. Só que quando os aeroportos abrirem para todos esses asiáticos que estão estudando desde para fazer o N4, para fazer o N3, para fazer o N2, eles estudam muito. Estão preparados, esperando os aeroportos abrirem para invadir o Japão e ocuparem todas as vagas possíveis e imaginárias de trabalho em todos os setores. E você, brasileiro que está aqui, de verdade, você, brasileiro que está aqui, que tem o direito de estar no Japão, agora você não tem emprego. E você acha que você terá o que oferecer para o mercado de trabalho para competir com uma vaga de um asiático que fala japonês, entende japonês, lê e escreve, pelo menos hiragana, katakana e alguns kanjis, está sendo preparado em uma escola de preparação técnica lá no país deles para trabalhar no Japão e ocupar um espaço no mercado de trabalho com um salário muito mais inferior do que o que é pago para uma mão de obra brasileira, onde o país estará precisando desesperadamente de uma mão de obra para se reerguer, industrialmente dizendo. Eu quero saber, você que está aí assistindo esta live, me diga, você se sente preparado para o que vem a partir de agora? A realidade que será a partir de agora? É isso que eu quero dizer para você. Você precisa se remoldar. Você precisa repensar novamente o que você realmente quer vivendo no Japão. Porque aquela realidade que você tinha antes do coronavírus não vai existir mais na sua vida. Não vai. E isso é fato. Porque o Japão mudou, o mundo mudou em função disso. Os valores mudaram. As necessidades mudaram. As prioridades mudaram.
E você? Você mudou? Ou você continua esperando que tudo aconteça como um milagre e tudo se resolva e você vai acordar e, como um passe de mágica, tudo voltará a ser como era antes? É isso que eu te pergunto hoje, brasileiro vivendo no Japão. Questione-se. Você sabe pelo menos hiragana e katakana? Eu Eu sou Jin Takahashi do Fale Japonês. Quem acompanha meu trabalho sabe, eu disponibilizei há muito tempo um mini curso gratuito de Hiragana e Katakana. Quem teve interesse fez e aprendeu em pouco tempo. Em 2 semanas, se você quiser, você aprende. Eu vejo pessoas há anos vivendo no Japão sem saber Hiragana e Katakana. Eu vejo pessoas há anos que vivem aqui há mais de 5, 10 anos, chegam na minha sala de aula sem saber Hiragana e Katakana. Não se interessou em aprender e eu não entendo o porquê. Não entendo o porquê. 10 anos vivendo no Japão, mais que isso às vezes, não sabe absolutamente nada. Vivendo num país onde pelo menos isso seria o básico para você saber, e você não sabe. Eu vejo pessoas falando, mas eu vou aprender, é tão difícil. Mas eu não tenho tempo. Tem certeza que você não tem tempo? Ou as suas prioridades são outras? Questione-se. De verdade, questione-se. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. O Brasil, tá? Hoje o Brasil, ele é considerado, ele está, tá? Só para você saber, a comunidade brasileira ocupa, dentro do ranking, tá? De 2018, final de 2018, o quinto lugar de população no Japão estrangeira. Quinto lugar. Contando com mais de 200 mil brasileiros. 200 mil brasileiros. Sabe para quem que nós perdemos em questão de quantidade? Para a China. Os chineses ocupam o primeiro lugar no ranking, pelo menos de 2018, tá? Ainda não tem um novo. Acredito que não tenha mudado muito isso. Talvez agora deve ter oscilado. Mas de qualquer maneira, isso será real. Isso será realidade, porque isso vem sendo há muito tempo. Os chineses ocupam o primeiro lugar com 764.720 pessoas, para ser mais exato. 764 mil contra 200 mil de brasileiros. Os coreanos ocupam o segundo lugar, com 449 mil, mais que o dobro da população brasileira no Japão estrangeira. Aí nós temos os vietnamitas. Os vietnamitas estão em terceiro lugar, com 330.835 pessoas. Terceiro. Em quarto ainda tem os filipinos. A Filipinas está em quarto lugar com 289 pessoas, quase 300 mil pessoas vivendo no Japão. E o brasileiro em quinto lugar. Depois nós teríamos os nepalenses com 88.951, quase 89. E aí nós teríamos lá os taiwaneses de Taiwan com 60 mil, os americanos 57 mil, indonesianos com 56 mil da Indonésia e os tailandeses com 52 mil. Agora prestem atenção. A partir do momento que eu falo para você que as portas dos aeroportos, quando se abrirem, nós teremos aqui uma leva de filipinos, vietnamitas, indonesianos, tailandeses, chineses, preparados para encarar o mercado de trabalho, você pode imaginar quantos milhões serão? E o Brasil? O Brasil provavelmente
Hoje, quem acompanha os noticiários sabe que o Brasil foi um dos últimos países a ser afetado pelo coronavírus, e eu já sabia disso há muito tempo. Eu avisei todos os meus familiares no Brasil para tomar, quando nós estávamos passando por isso aqui, antes do carnaval. Falei, o Brasil, ele vai fazer o carnaval. Não vai cancelar o carnaval. Mas depois do carnaval, tudo no Brasil mudará. Porque o coronavírus vai entrar com certeza e vai arrastar o país buraco abaixo. E eu já sabia disso. O que acontece? Bom, não vamos falar de coronavírus, mas enfim. Todo mundo sabe que o Brasil está passando por um momento muito difícil. O que significa que provavelmente as portas para os brasileiros aqui no Japão vai demorar para abrir. A mão de obra brasileira, hoje, existente no Japão, é a única que terá de brasileira. Pelo menos por um bom tempo. Porque o Japão já abriu as portas para o Vietnã. Só para você saber. Tá? Para o povo vietnamita, obviamente, tá? Como você sabe, eu acabei de falar, o Vietnã está em terceiro lugar de população no Japão. E os vietnamitas ocupam um espaço primordial no Japão, principalmente na lavoura e em vários outros setores industriais. E o Japão precisa dessa mão de obra. E ele abriu justamente por quê? Porque ela é mais barata e eles estão capacitados e eles estudaram e têm o Noryokushiken para trabalhar nas áreas. Eles fazem isso já há anos. Existem empresas, tá, que contratam, que fazem todo um curso, um treinamento técnico com esses asiáticos para que eles ocupem um lugar de trabalho aqui. Ok? Os vietnamitas entram no Japão hoje, ficam em 14 dias, tá, reclusos, né, fazem o teste de coronavírus lá no país deles, vêm com o teste, na verdade negativo, obviamente. Né? Ficam 14 dias reclusos e depois eles são recolocados no mercado de trabalho. Em breve, tá? Os próximos serão os tailandeses, só para você saber. Os próximos serão os tailandeses a receberem, tá? Os vistos de trabalho aqui no Japão. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Há pouco tempo, eu ouvi muitos brasileiros dizendo sobre os nepalenses, que tinha muito nepalense vindo trabalhar e tudo mais. Eu estive pessoalmente no Nepal. Eu viajei pela Índia e pelo Nepal durante 3 meses de mochileiro e conheci muito, pelo menos o que eu consegui conhecer daquele lugar. Para você ter uma ideia, em Katmandu, né, que é a capital do Nepal, onde visitam, entende, pessoas do mundo inteiro devido à religião budista, principalmente japoneses, eu fui visitar uma escola de Nihongo. Isso mesmo, em Katmandu. Porque no hotel onde eu estava, o recepcionista, que nunca havia vindo para o Japão na sua vida, falava japonês. E isso me chamou muito, mas muito a atenção. Porque ele queria muito conversar comigo, para treinar o japonês dele. Ele queria conversar muito. E eu perguntei, escuta, mas como assim você fala japonês? Ele me disse, Jin, aqui no Nepal, principalmente em Katmandu, nós recebemos uma demanda gigantesca de turistas japoneses. Quem fala Nihongo hoje tem uma posição no mercado de trabalho garantida. A gente ocupa uma posição no mercado diferenciada. Porque todos os hotéis querem um recepcionista que fale japonês. Todos os restaurantes querem um recepcionista que fale japonês. Então a gente estuda. E aí ele me convidou para conhecer a escola e eu fui. Não era uma escola, era a casa do professor que havia vivido no Japão, um nepalense, falava japonês e desenvolveu um material de estudo para ensinar a língua japonesa para esses jovens aprendizes em uma das salas da casa dele. E eu fui, fiquei o dia inteiro com esses aprendizes falando em japonês e conhecendo.
E aí eu te pergunto, um jovem como este, nepalense, que já estuda desde sempre, porque eu estive no Nepal quando eu tinha 30 anos de idade. Hoje eu tenho 49, é quase 20 anos atrás. Um jovem como este, que estuda desde então e sempre para falar a língua japonesa e fazer o Noryoku Shiken, e o Japão abrindo portas para ele vir trabalhar aqui com visto de trabalho, tá? De Ginno Jishu, de um treinamento técnico, e ele tiver o Noryoku Shiken, você acha que ele não vem? É claro que ele vem. Entende a importância de você saber? Você tem um tempo ainda. Você tem um tempo hábil de correr atrás até que o mercado se abra novamente para você. Porque a disputa por uma recolocação no mercado de trabalho com certeza será muito mais difícil do que foi até hoje. Então eu estou aqui hoje, né, falando abertamente para a comunidade brasileira as minhas percepções do que eu vejo, do que eu ouço nos noticiários, do que eu conheço em relação a este país e do que eu sei. Não é do que ninguém me disse. Eu gostaria de perguntar para você, por exemplo, quantas vezes você precisou, por exemplo, de um intérprete ou de alguém que falasse por você. Não falar a língua japonesa vivendo no Japão é desesperador. Eu não consigo entender como é possível. É desesperador, porque o povo japonês não fala inglês, muito menos português. Vocês sabem disso. Se você for para Tóquio, por exemplo, pode até ser que você encontre, não é mesmo? Tóquio é mais fácil de você, porque Tóquio, por exemplo, não há, enfim, um metro cúbico sem um estrangeiro pisando nele, não é mesmo? Tóquio está preparado para atender o povo estrangeiro de alguma forma. Mas outros lugares, no chão da fábrica, onde a gente está, não acredito. Eu não acredito que você irá se valer do inglês que você supostamente acha que sabe falar. Mesmo porque, se você encontrar alguém que fale, você sabe que o japonês não fala inglês. O inglês do japonês é para japoneses. Pura e simplesmente. Então, qual é o nível de comunicação que você vai estabelecer para que você possa fazer uma entrevista de trabalho, para que você possa exercer uma determinada função, ou ocupar um determinado espaço no mercado de trabalho, uma posição no mercado de trabalho? Você ainda tem tempo, de verdade. Então, assim, essa é uma preocupação? É uma preocupação. Mas ela é só minha? Ou deveria ser sua? Existem momentos, por exemplo, eu vou contar uma breve história para vocês, sem dar nomes porque não vem ao caso. Nem sempre o intérprete está certo. Uma vez eu recebi um telefonema de uma amiga chorando, dizendo: Jim, eu recebi um diagnóstico de câncer e estou desesperada. Eu disse: como? Ela: sim, Jim. Foi encontrado um tumor no meu seio e eu estou com câncer de seio. Isso foi o que a intérprete do hospital me disse. Por favor, meu amigo, me acompanhe porque eu quero saber novamente do médico exatamente o que eu tenho. E eu não até agora eu não consegui entender. Eu fui com ela, de pronto. Marcou a consulta, entrei no consultório, vi todos os exames, ouvi o médico e disse assim: mas como assim ela acha que ela está com câncer? Falei: mas foi o que disseram para ela aqui. Ela falou: não, ninguém disse isso para ela. Ela não tem um tumor, ela tem um nódulo. E este nódulo é benigno, não é maligno. Assim como qualquer outra mulher tem nódulos no seio, que às vezes é causado por conta, na verdade, das glândulas que produzem leite e tudo mais. Ele falou assim, é normal e é benigno. Ela só precisa fazer os exames periódicos para ela acompanhar isso e ver se ele vai ter enfim, na verdade, é, um desfecho diferente, mas ela não tem nada.
Vocês podem imaginar que essa moça ficou mais de uma semana chorando, sem dormir, desesperada porque achava que tinha um câncer de seio? Então questione. Eu não estou falando que o trabalho dos intérpretes são ruins. De verdade, gente, por favor, não me interpretem mal, tá? Eu sou intérprete também, eu sei que a gente erra às vezes, na verdade, mas tem lugares e momentos que a gente não pode errar. Não pode. Se a gente não tem certeza daquilo, a gente pesquisa, mas não pode errar. Você não pode dar um diagnóstico para uma pessoa de câncer sem saber exatamente o que você está falando. Então, assim, é importante a gente saber falar a língua japonesa, não somente para o mercado de trabalho, mas para termos uma qualidade de vida no Japão melhor. Porque a gente merece ter uma qualidade de vida no Japão melhor. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para fazer uma pergunta para você que está assistindo essa live. Não sei quantas pessoas estão comigo, mas também não sei quantas pessoas irão assistir a esta live, não é verdade? Mas quando você assistir essa live, neste momento, nesse exato momento, depois de tudo que eu te falei aqui, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Gostaria que você pensasse se agora, neste exato momento, acontecesse o Tokai de Shin, que é o terremoto, na verdade, da região de Tokai, que o Japão tanto fala que em algum momento vai acontecer. Neste momento, você estaria preparado, linguisticamente falando? Você estaria preparado para dar um suporte para a tua família, para os seus filhos, para ajudar alguém, para pedir ajuda? Você estaria preparado? Não faz muito tempo, não é mesmo? Nós tivemos um tsunami. Esse sim foi em 2011, não é mesmo? Nós tivemos sim. E esse tsunami varreu a cidade de Shinomaki, que é do meu pai, onde meu pai nasceu, foi criado, onde tinha a casa dos meus parentes, dos meus avós, que eu visitei, que eu fui visitar, túmulo dos meus avós. Tudo foi varrido em questão de segundos e mais de 20 mil pessoas mortas. Até hoje, as pessoas vivem nas casas provisórias. Kase Jutaka, a gente fala, né? Até hoje. Então, não é uma coisa assim impossível de acontecer. A qualquer momento, a sua vida no Japão pode tomar um rumo muito diferente. E com certeza o idioma lhe fará falta. Com certeza. Falar ou não falar o idioma japonês fará a diferença entre a vida e a morte de alguém próximo a você. É dramático? Pode ser. Mas é real. Porque quem vive aqui como eu, há 30 anos neste país, já viu muita coisa. Eu vivi uma era neste país, uma era inteira praticamente. Uma era. Eu vi a troca de um imperador. E assim, é difícil? É difícil. Essa live está bem a cara de acorda, menina. Temos que correr atrás. Obrigado, Yonagiru Isa. É isso?
Yonagi Luiza. Luiza deve ser, né? Nossa, que legal. Obrigado, Elisa. Você chegou, né, moça? Oi, Rosângela, tava aí com a gente. Nem dei oi pra vocês. Eu tô tão empolgado, não é mesmo? Eu me empolgo muito. Eu gostaria muito que vocês me dissessem, né, se o que vocês, enfim, são poucas as pessoas hoje comigo aqui, mas eu acredito que muito mais pessoas verão essa live. Como sempre, eu faço a live para que ela fique aqui gravada no Portal Japão e as pessoas tenham, não é verdade, a oportunidade de me ouvir falar um pouco sobre este país, de me ouvir falar um pouco sobre a cultura. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a necessidade de falar o idioma japonês, vivendo aqui, não é mesmo? Uma vez que nós somos uma comunidade grande, ocupamos o quinto, né, ranking aí de estrangeiros vivendo no Japão, mas infelizmente o povo japonês é o considerado mais, né, analfabeto aqui no Japão, porque não aprende o idioma japonês, entende? Então, assim, é preocupante, é preocupante. Isso foi um dos motivos pelo qual eu, com a experiência que eu tenho de professor do idioma, resolvi, na verdade, levar o meu conhecimento para vocês através do Fale Japonês. Como professor, como educador, eu me vi no dever de fazer alguma coisa que pudesse fazer a diferença na comunidade brasileira de verdade. De verdade. Sem mimimi. Quem me conhece sabe que eu não tenho isso. Eu sou eu, Jin Takahashi. Vocês podem ter certeza absoluta. Este aqui que vocês estão vendo aqui agora, o que vocês veem no Fale Japonês, o que vocês veem, não sei se você acompanha, eu tenho as minhas lives de máscaras de Veneza desde 2018. Eu faço esse trabalho de máscaras. Esse sou eu. Esse sou Jin Takahashi, com a minha história. Eu tenho uma idade, tenho quase 50 anos de idade, que eu não tenho por que não ser eu mais. Eu conquistei o direito de ser quem eu sou. E é este eu aqui que vem diante de vocês, diante de uma câmera, para falar com vocês olhando nos seus olhos. Porque é assim que eu gosto que falem comigo. Que olhem nos meus olhos e vejam nele a verdade que eu expresso nas minhas palavras. Porque eu falo aquilo que eu sei, eu falo aquilo que eu vivo, eu falo aquilo que eu sinto. Eu sou absolutamente transparente. E a minha ideia realmente é justamente essa: levar para vocês informações que possam agregar valores. Porque se eu não tiver o que agregar valores para você, eu não vou abrir a minha boca, porque eu não perco meu tempo. É por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu recebo essa carta branca da Elisa Nakakuso, que acredita na minha integridade como pessoa, no meu conhecimento como ser humano, como educador, e sabe que eu não vou vir aqui falar nenhuma asneira para vocês. Eu tenho um nome a zelar. E eu tenho um compromisso profissional com as pessoas que estão envolvidas com o meu trabalho. Então, tudo que eu faço para vocês é sério. Tudo que eu me predisponho a fazer para vocês é de verdade. Porque eu quero agregar valores para vocês. E tudo que eu faço é pensando que será a última vez que eu vou fazer isso na minha vida. Então, eu faço de corpo e alma. Então, assim, o Fale Japonês está hoje, na verdade, essa semana, fazendo a divulgação do intensivo do Fale Japonês. É uma semana intensiva de estudo comigo que vai acontecer a partir do dia 28 de julho, semana que vem, terça-feira, até o dia 3 de agosto. Será uma semana intensiva, mesmo porque no dia 27 eu tenho a minha live no Fale Japonês e não vou deixar de fazê-la. Mesmo estando atarefado até o último nível. Mas eu farei, porque é um compromisso assumido com o meu público. Dia 27 eu tenho live e depois nós temos uma semana intensa do Fale Japonês. O intensivo do Fale Japonês será intenso, com muita informação. Espero que você tenha se inscrito. Se você ainda não se inscreveu, esteja lá comigo. Isso será um pontapé inicial.
Se você ainda não se decidiu, se mesmo depois dessa live você ainda tem dúvidas da necessidade de aprender a língua japonesa e quer continuar da forma com que você está, que para você está bem, está confortável aí, continue. Depois não diga que eu não vim aqui te avisar. Ok? Não diga que ninguém veio falar para você da realidade que esse país está enfrentando e o que vai acontecer a partir de agora. Porque eu vim aqui. Eu estou tentando te ajudar. Cabe a você aceitar ou não esta informação. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe, mas eu sou assim mesmo. Tá? Obrigado, Elisa. Obrigado. A Bela Mendes. Prática. Não tenha medo. Fale. Prática. Obrigada, Elisa. Eu me abro, né, moça? A Elisa Nakakuso tá aí. Muito obrigado. Eu já agradeci você aqui milhões de vezes, não é mesmo? As pessoas que estão aqui na live já viram isso. Eu te agradecendo pelas portas que você abre para mim, a oportunidade que você me dá de falar. No Fale Japonês, geralmente são aulas, não é mesmo? Eu dificilmente tenho oportunidade de falar sobre as minhas percepções, sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que eu vejo ao meu redor, apesar de acompanhar muita coisa. Às vezes as pessoas podem assistir o meu trabalho e achar que eu sou uma pessoa alienada porque eu não estou falando o que todo mundo fala, não é mesmo? Se todo mundo fala, por que eu vou falar? Não, não é mesmo? Eu quero fazer a diferença para você levando informação. E eu espero sinceramente que as minhas informações, seja no Fale Japonês, linguisticamente dizendo, seja aqui no Portal Japão, com as minhas percepções aqui, na verdade, onde eu divago um pouquinho, mas enfim, pelo menos é um lugar onde eu consigo bater um papo com vocês, levar para vocês informações que dificilmente eu conseguiria levar em um outro canal. O de máscaras é de máscaras, eu falo sobre arte, simplesmente. Mas enfim, aqui é este lugar, não é mesmo? Oh, muito obrigado, Abela. Muito linda essa atitude. Obrigado, moça. Eu vi agora, tá? Obrigado, viu? Cláudia gostou muito. Obrigado, Cláudia. Um dia, quem sabe, vocês possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mim, não é mesmo? Eu dificilmente abro espaço, digamos assim, para falar. Eu tenho muita história, são 30 anos vivendo nesse país, eu fiz muita coisa aqui, com certeza. Mas assim, isso não vem ao caso neste momento. E aos poucos, quem sabe, quem acompanha o meu trabalho, principalmente no Fale Japonês, vai entendendo, né, como surgiu este ser humano que vos fala de Takahashi. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aí entendido o meu recado, não tenham se ofendido, porque a intenção não é essa. Nunca foi. A intenção não é essa. Eu me preocupo, né, como brasileiro vivendo no Japão e vendo a realidade da minha comunidade sendo massacrada e estando vivendo ansiosa, sem saber o dia de amanhã, não é mesmo? Com filhos para criar. Eu vejo tudo isso, né? E eu sei da importância que a língua pode ter para a sua vida e a diferença que isso pode fazer para a tua existência aqui no Japão. Então é por isso que eu venho aqui e falo, não é mesmo? Como um amigo, como alguém que se preocupa. Eu quero que você veja dessa forma, tá? Porque é assim que eu sou, desse jeito, franco, muito franco. Bom, muito obrigado, Joyce. Essa live foi um alerta. Sim, eu espero que as pessoas possam entender isso, tá? A gente se vê então no mês que vem. Eu terei uma outra live aqui, ainda não sei qual é a data, né? Eu sempre decido aí o tema da minha live com a Elisa Nakakuso, que abre aqui esse caminho para mim, como eu disse para vocês, essa porta, esse canal para que eu possa falar com vocês. E a gente vai pensar em um outro tema bacana. Se você tiver alguma sugestão, coloque aqui
nos comentários, tá? Independentemente do momento em que você estiver assistindo essa live. Se você tiver uma sugestão que você queira que eu aborde aqui, que eu fale para você, né, sobre a cultura, sobre a história desse país, sobre alguma peculiaridade deste país, fique à vontade, coloque que isso vai ajudar bastante a gente poder mensurar aí o que vocês querem ouvir de mim, tá? E eu terei um enorme prazer de vir aqui falar com vocês novamente no mês que vem, tá? Fora isso, amanhã, para quem acompanha o Fale Japonês, eu tenho a minha live, né, de quarta-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, 20 horas, horário de Japão, para ensinar um pouquinho mais do idioma japonês. Então aproveite aqui, né, para aprender comigo, que é de graça. Eu te dou informação de graça para que você aprenda, para que você cresça, para que você transforme a sua vida e da sua família e dos seus. Ok? Então a gente se vê. E olha só, espero todos vocês também no intensivo do Fale Japonês, tá? Se inscrevam. Por favor, façam isso. Porque vai ser muito show. Já né? Oyasumi nasai. Foi um prazer estar com vocês hoje.